ter aceitado o convite aqui do nosso IMED. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu queria iniciar agradecendo, reforçando, né, o agradecimento que eu já tinha feito aqui anteriormente na antessala, nas pessoas do professor Leandro, Maria Cláudia, Salete, os Gustavos, né, Gustavo Santana e Gustavo Sudbrack, todo o corpo docente e discente também da IMED. E também dizer que é uma satisfação enorme estar aqui ao lado de dois professores que eu admiro muito, a professora Cíntia, onde que a gente já teve a oportunidade de estar na PUC, né, juntos do Paraná, num super seminário que ela organizou em 2019, então é um prazer te reencontrar, professora Cíntia, e também ao professor Fabiano Menck. Vale dizer que o professor Fabiano Menck tem escrito já há bastante tempo, né, um pouco desse mote, que é o título do nosso painel, sobre a interface entre o direito e novas tecnologias. Então, é uma satisfação enorme tê-lo aqui. Também parabenizar novamente pela sua nomeação ao conselho, como membro titular, né, da cadeira da academia. Então, acho que a gente vai estar super oxigenado pelo seu conhecimento, também não só acadêmico, mas prático também do dia a dia, como o Gustavo já frisou. O que eu espero compartilhar aqui com vocês nesses 30 minutinhos iniciais, me valendo aqui também da posição de ter a primeira palavra, né, antes dos meus colegas que me sucederão, é meio que fazer um alinhamento conceitual do que é proteção de dados pessoais, e a partir disso entender como que esse conceito ele é bastante potente para a gente compreender o papel do direito do ponto de vista de inovação, porque esse também é o mote, né, do título provocativo sobre a interface entre direito e nova tecnologia, e a partir desse elemento conceitual tecer questões básicas, mas extremamente necessárias, como, por exemplo, diferenciar o conceito de proteção de dados pessoais frente ao direito à privacidade. Isso evita algumas armadilhas teóricas, dogmáticas e também práticas que elas se mostram bastante importantes como um todo. E aí, a partir disso, tentar tecer alguma consideração olhando para o futuro também, né? Porque esse é também um pouco mote e a provocação que nos coloca o título do painel da nossa mesa de hoje. Bom, começando, e aí falando então um pouquinho mais sobre o que é o direito à proteção de dados pessoais, né? E no que ele diferencia do direito à privacidade. Por vezes, a gente pode encarar eles quase como se fossem na sinonímia, ou até mesmo como o direito à proteção de dados pessoais como sendo uma evolução do direito à privacidade, mas quando a gente procura entender a natureza desses dois direitos e, sobretudo, a dinâmica desses dois direitos, a gente percebe que eles são bastante distintos. E isso depois acabou ficando ainda mais claro e evidente num julgado histórico do Supremo Tribunal Federal, que eu vou procurar também assinalar aqui. Bom, Bruno, então, começando pelo básico, pelo início, qual que é a diferença entre o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais? Começando pelo direito à privacidade, o direito à privacidade, e aí buscando a própria raiz semântica e etimológica, dá a ideia de que eu quero privar algo de alguém, né? Muitas vezes, então, procurar entender como que essa privação, essa privatividade, retiraria uma informação de uma esfera pública e colocaria essa informação ou esse dado numa esfera privada. Daí o nome direito à privacidade. É um direito que, portanto, ele é diretamente condicionado pelo estado da arte da tecnologia, pela arquitetura, pela materialização, como que ele pode ser desaguado. Então, difícil a gente pensar num cenário onde que a gente poderia exercitar esse direito à privacidade se a gente não tivesse a tecnologia para lhe aparelhar. Então, se a gente pensa hoje nos espaços mais privados, onde que a gente exerce esse direito, eles são frutos de construções do próprio conhecimento, da expertise de como que a sociedade foi desenvolvendo. Então, por exemplo, casas, né, essa questão de você ter uma residência, uma arquitetura que consegue literalmente colocar uma barreira e vai separar o espaço público do espaço privado, aquilo foi fruto de uma tecnologia que necessitou ser criada. Se a gente pensa até mesmo do ponto de vista mais básico, como, por exemplo,
a própria maneira pela qual a gente se comunica, né? Houve ali uma criação de um papel, de um envelope e de uma própria infraestrutura que permitiu que aquela informação, aquela comunicação se desse de maneira privada entre remetente e destinatário, e que hoje ganha, por exemplo, roupagem numa tecnologia muito potente como é de criptografia ponta a ponta, né? Então, a gente percebe que o direito à privacidade ele é dinamizado e a natureza dele pode ser extraída dentro de uma perspectiva de uma liberdade negativa. Essa liberdade de eu retrair o acesso de uma informação ou algo a meu respeito do público e colocando ele, portanto, numa esfera privada. E aí, para o pessoal que está iniciando o curso de Direito, por exemplo, se a gente for buscar os direitos clássicos, que são desdobramentos do direito à privacidade, a gente percebe como que essa natureza, essa dinâmica fica ainda mais clara e evidente. Por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade do sigilo da minha correspondência, entre outras coisas que demarcam e denotam essa liberdade negativa. E, por último, essa característica muito marcante do direito à privacidade, ele é muito encapsulado dentro dessa perspectiva muito binária, né, dicotômica, do público versus o privado. Então, ele acaba sendo, digamos assim, muito estático dentro dessa perspectiva de que você vai tentar calibrar qual que é o grau de proteção que uma informação pode ter, ou de um dado, se ele está dentro de uma esfera pública ou também de uma esfera privada. Bom, então, Bruno, como que o direito à privacidade ele se diferencia e ele se distingue do direito à proteção de dados pessoais? E aí a gente percebe que eles são bem diferentes. O direito à proteção de dados pessoais, ele não trabalha numa lógica de uma liberdade negativa, de retrair a informação a meu respeito e colocar ela dentro de uma caixinha, trancafiar ela num espaço privado. Mas ele vai trabalhar com uma liberdade positiva, né? Ele foi criado, ele foi forjado historicamente dentro da perspectiva de que essas informações, esses dados, eles deveriam fluir e que o próprio titular vê vantagem e isso pode retornar para ele. Não é por acaso que esse direito ele foi costurado, por assim dizer, quando a gente tem uma emergência dos chamados estados de bem-estar social, ou os welfare states, onde que a gente tem uma emergência muito forte, consolidada ali naquele momento histórico, principalmente no pós-guerra mundial, do ponto de vista que as políticas públicas elas deveriam ser baseadas em evidência. E essa evidência é justamente o quê? Dados da população, onde que eu vou traçar o perfil da população que eu quero assistir, e para isso eu vou precisar entender quem ela é, para isso eu vou precisar entender os dados pessoais. É assim que eu vou investir mais em saneamento básico, é assim que eu vou investir mais em educação, é assim, inclusive, como eu vou destravar políticas públicas no mais amplo termo que a gente possa imaginar, desde programas de transferências de renda, como um Bolsa Família ou um financiamento estudantil, para você bater na porta do Estado, desse estado de bem-estar social, sempre se fez necessário você trocar, confiar o seu dado pessoal na mão do então chamado Big Brother, naquela época, né? Do grande irmão. Bom, então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a entender que o direito à proteção de dados pessoais ele não é uma liberdade negativa, mas sim positiva. E que o que deflagra a proteção de uma informação não é a qualidade se ela é privada ou pública, mas se ela é pessoal ou não pessoal. Então, pouco importa se, por exemplo, o meu dado está indexado na rede, ou se ele está num repositório público de informação, ou se ele é objeto de uma política de dados abertos. Ele ainda permanece tendo proteção e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e outras leis irão acobertá-lo dessa forma. Ele também acaba por se diferenciar do direito à privacidade, porque dentro dessa perspectiva onde que eu quero fixar as regras do jogo para essas informações circularem de forma adequada, ele tem uma dimensão cada vez mais social, cada vez mais coletiva e não meramente individual, como poderia ser apontada mais do ponto de vista da perspectiva do direito à privacidade. Tanto e isso explica por que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entende que, em muitas situações, o nosso dado, enquanto cidadão,
a nossa informação, enquanto inclusive consumidor, ela deve fluir, pouco importando se há um consentimento, uma autorização nossa individual, porque esse fluxo ele vai instruir em interesses difusos e coletivos. Por exemplo, para combater a pandemia. Existe uma base legal lá na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde ela vai dizer com todas as letras, você não precisa pedir o consentimento do Bruno, do professor Fabiano, da professora Cíntia. Você, Estado, pode tratar esse dado para a tutela da saúde. Por exemplo, questões relacionadas à proteção ao crédito, entre outras várias situações onde que a gente percebe que esse direito ele acaba sendo mobilizado porque tem um interesse muito mais difuso e coletivo do que meramente individual por parte do titular. Isso acaba por explicar o palavrão que vocês irão encontrar na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a famosa autodeterminação informativa ou informacional, que é justamente essa ideia, essa potência, essa habilidade de eu poder exercer essa liberdade positiva. É muito mais do que apenas esconder. Eu quero ter controle de como que o dado me protege, me projeta perante a sociedade. É essa perspectiva que o direito à proteção de dados pessoais ele procura envelopar. Então, a gente percebe que ele tem uma natureza e uma maneira de ser operacionalizado que ele é para circulação desses dados. E se eu estou falando de circulação desses dados, ele é um direito que ele é totalmente pró-inovação. Ele é pró-políticas públicas, ele não veio para obstaculizar operações de uso desses dados se elas estão de acordo com as regras do jogo. Isso é muito importante de ser destacado, porque muitas vezes, quando a gente olha para essa história da própria aprovação, mas também construção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, várias foram as tentativas de dizer, olha, é mais uma lei, é mais um custo Brasil, é mais um conjunto de regras que veio para ser prejudicial à inovação. Mas é justamente o contrário disso. Inclusive, se a gente for recuperar a história dos trabalhos legislativos, a gente vai perceber que vários agentes econômicos acabaram por apoiar também essa lei, porque entenderam que ela acaba por trazer mais segurança jurídica, né? Então, quando a gente percebe essa história, essa via acidentada da construção sobre proteção de dados pessoais no Brasil, a gente percebe que esse tema não é novidade. É importante destacar isso. Isso vem de uma longa trajetória que a gente poderia ali extrair quase como se fosse de uma proteção de um novo direito da personalidade que poderia ser encontrado no nosso rol aberto do Código Civil. Isso daí já vinha tendo vários escritos, não é novidade, a gente não está inventando a roda. Isso já vinha de leis setoriais, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que tem todo um dispositivo ali projetado para lidar com essa questão sobre bancos de dados de uma maneira geral e não apenas com relação à produção de crédito, Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, mas finalmente, em 2018, no Brasil, a gente se tornou capaz, a gente foi hábil o suficiente para construir uma lei geral de proteção de dados pessoais. E por que ela é tão importante? Porque ela é vocacionada, ela acaba por trazer toda até uma intenção pedagógica, vários dispositivos que acabam por conceituar o vocabulário básico para a gente poder trabalhar. E isso vai atingir não apenas o cidadão, que é o ponto principal, o ponto nuclear desse tipo de direito, que é prescrito, previsto, mas também os agentes de tratamento de dados pessoais, que irão encontrar os princípios, que irão encontrar as hipóteses em que eles podem tratar esses dados pessoais, podem estabelecer parcerias público-privada, porque também tem um capítulo específico. Então, em resumo, para a gente deixar bem claro, arregimentado e assentado, a gente percebe que o direito à proteção de dados pessoais ele é um direito muito diferente do direito à privacidade. Ele não é para esconder ou excluir informação, ele não trabalha com a lógica do público e do privado, mas ele é justamente de uma perspectiva de circulação, de liberalizar o fluxo desses dados, e para isso que ele foi forjado do ponto de vista, inclusive, histórico. Bruno, entendi, isso começa a fazer sentido, mas eu quero, sobretudo, extrair substratos de como que isso ganha carona na perspectiva do próprio fórum, digamos assim, do direito. E qual é o melhor fórum e talvez o mais potente, ou pelo menos a última via, onde que a gente vai encontrar essas pistas, mas, sobretudo, essas fontes, né?
do direito? O Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu, num caso que é histórico, acabou sendo conhecido como o caso do IBGE, a importância da gente poder ter uma boa compreensão dessa distinção entre o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais. O que foi discutido ali naquele caso? Vale a pena rememorar para quem não está familiarizado. É um caso que se dá no contexto ali, logo quando eclode a pandemia, e é onde que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele se vê vendido, impossibilitado de conduzir as suas pesquisas batendo na porta das pessoas. Não se faz mais possível você realizar esse tipo de pesquisa do ponto de vista presencial, porque tem que haver distanciamento social. Era a nossa melhor tecnologia ali para endereçar o combate à pandemia. Então, surge a ideia de que essas pesquisas elas poderiam ser conduzidas e ser realizadas de maneira online ou de maneira remota, ligando para as pessoas. Então, é baixada uma medida provisória por parte do governo federal dizendo: operadoras de telecomunicações repassem as suas bases de dados para o IBGE, porque aí o IBGE vai conseguir saber quem eram aquelas pessoas que ele teria que bater na porta, mas ao invés de bater na porta, ele vai ligar. Vocês têm os dados cadastrais, os números de telefones, residenciais, aparelhos celulares e assim por diante. Um interesse super legítimo. Quem aqui não quer política pública baseada em evidência e que essas evidências venham do IBGE? Mas o caso ele acaba sendo judicializado sobretudo pelo Conselho Federal da OAB e também alguns partidos políticos. Qual era o argumento principal? Olha, esse interesse ele é legítimo, mas ele precisa ser resguardado das devidas salvaguardas para que a gente não tenha abusos. E aí o caso vai parar no Supremo Tribunal Federal. Olha a importância da gente bem compreender a distinção teórica e como que a gente vai ver prática desses dois direitos. Quando o caso chega no Supremo Tribunal Federal, a gente começa a ver a formulação das teses e, sobretudo, a AGU e o próprio IBGE, enquanto amicus curiae, começam a formular uma tese que é o seguinte: olha, não tem nenhuma violação de nenhum direito aqui, sobretudo do direito à privacidade, porque esses dados que as operadoras de telecomunicações estão repassando para mim são dados que até outro dia vocês encontravam naquelas velhas folhas amarelas das listas telefônicas. São dados que até outro dia atrás eles eram publicamente disponíveis, acessíveis. Então, esse dado não merece nenhum tipo de proteção, porque ele não é um dado privado, ele não é um dado relacionado à privacidade daquela pessoa. E, do outro lado da mesa, a formulação dizendo o seguinte: aqui eu super abro o jogo porque o próprio Data Privacy Brasil foi amigo da corte, então a gente defendeu uma posição lá enquanto essa figura de amicus curiae, dizendo: olha, a gente concorda com vocês, aqui o que está em jogo não é o direito à privacidade, mas é um outro direito, o direito à proteção de dados pessoais. O que importa não é se esse dado é público ou privado, mas se ele está relacionado a uma pessoa e entender como que ele pode e deve ser processado, utilizado, mas seguindo as regras do jogo, onde essa atividade de tratamento de dados ela seja minimamente procedimentalizada para que os benefícios dessa atividade superem os riscos, os potenciais malefícios. E isso acabou se tornando a tese vencedora, onde que vários ministros acabaram se posicionando dizendo: olha, realmente o que a gente está decidindo aqui não é uma potencial violação ao direito à privacidade, mas de um novo direito fundamental e autônomo frente ao direito à privacidade, que é o direito à proteção de dados pessoais. E aí, são belíssimos os votos e que dá, inclusive, pesquisas de iniciação científica, pesquisas eventualmente de mestrado, fica aí um campo, inclusive, para entender, do ponto de vista empírico, como que isso aparece ou até vezes não aparece de uma maneira mais explícita nos votos. Esse é um trabalho que ainda, salvo engano, não foi feito assim de maneira muito sistematizada. Onde que a gente percebe, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia dizendo: olha, realmente, a questão aqui é de proteção de dados pessoais, não é se esse dado ele é público ou privado, até porque não existem mais, abre aspas,
dados insignificantes. Eu tenho que me preocupar com todo e qualquer tipo de dado relacionado a uma pessoa. O ministro Gilmar Mendes vai, inclusive, falar, olha, a gente tem que entender que essa perspectiva do direito à proteção de dados pessoais não é contra o governo, não é contra a formulação de políticas públicas, mas é entender como que eu posso haver um devido processo informacional pela qual eu entendo que os direitos dos titulares são contemplados e os deveres de quem vai tratar esses dados são igualmente observados. E o ministro Barroso também, ele vai dizer o seguinte, olha, inclusive ele fala isso, né, na passagem de voto, olha, quase me dói no coração ter que votar contra, nesse momento, inclusive, do país, contra uma política pública que pode ser ou vir a ser baseada em evidência. Mas o que está em jogo aqui não é apenas isso. Esse interesse é muito legítimo. E me dói no coração votar contra esse tipo de iniciativa. Mas o que acontece? E aí ele vai formular um teste de proporcionalidade que ele é bastante inovador, se a gente contrasta ele frente a outros do Supremo Tribunal Federal, porque ele internaliza um vocabulário muito próprio do direito à proteção de dados pessoais. Ele vai dizer o seguinte, ora, isso não é para instrumentalizar uma pesquisa por amostragem? A pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD? Então, por que seria necessário as operadoras de telecomunicações compartilharem a integralidade das suas bases de dados com o IBGE? Se a pesquisa é por amostra, esses dados não são desnecessários? A finalidade, pelo menos explicitada na exposição de motivos dessa medida provisória, dizia que era para uma pesquisa por amostragem. Então, esses dados tendem a ser desnecessários. Porque, por exemplo, o IBGE ou as próprias operadoras de telecomunicações não elegem um terceiro confiável, que sabe muito bem a metodologia da pesquisa e pode, uma vez conhecendo a metodologia dessa pesquisa, ir lá e retirar as amostras necessárias para viabilizar essa pesquisa por parte do IBGE. Mais do que isso, ainda não está muito claro quais são as salvaguardas necessárias, quais são as medidas de segurança da informação para se evitar vazamentos, incidentes de segurança. A própria ministra Rosa Weber, né, relatora, que tem um belíssimo voto sobre isso, diz, olha, se a própria exposição de motivos diz que vai ser realizado um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que vai procurar mapear os riscos, inclusive propor as soluções para a mitigação desses riscos, isso daí tem que vir antes, não depois do compartilhamento da base de dados por parte das operadoras de telecomunicações e o poder público. E aí, então, se chega nesse julgado, que é do ano passado já, né, onde que definitivamente a gente crava no Brasil essa perspectiva de que são direitos distintos, o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais. E aí, Bruno, por que isso é tão importante para a gente que está começando essa faculdade agora, esse curso, ou mesmo para nós que já estamos num momento mais avançado do curso? Porque realmente é uma virada de chave, eu acho, assim, no direito, sobretudo na cultura jurídico-legal brasileira, né? É o Supremo Tribunal Federal reconhecendo um novo direito fundamental, isso é muito simbólico, isso é muito sintomático. Logo depois da aprovação de uma lei geral de proteção de dados pessoais, depois de, por muito tempo, toda a civilística brasileira já vir apontando de que esse era um direito que deveria ser reconhecido como um novo direito à personalidade, e porque, sobretudo, a gente percebe que esse é um direito onde que, do início ao fim dele, ele é todo forjado, mobilizado, dentro dessa perspectiva de que o direito também, ele é, em última análise, um instrumento de inovação. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a gente sabe, mais velho do que andar para trás, que o direito também ele é um instrumento que é permeado por valores externos, políticos, econômicos, e também o próprio direito ele é um instrumento de reforço ou assimetria de poder. Nesse caso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais procura tentar conciliar isso, os interesses nossos, enquanto titulares desses dados, e desses agentes econômicos. É isso que vai permear toda ali, quase como se fosse uma dialética normativa
dos artigos iniciais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E essa perspectiva, que até inclusive eu chamo no meu livro, que está na terceira edição, a proteção de dados e a função e limites do consentimento, é uma dupla faceta do direito à proteção de dados pessoais que ela precisa ser energizada e reenergizada, justamente para que a gente não entre em algumas narrativas traiçoeiras, como a que eu já apontei, de que seria necessariamente um custo, um entrave para modelos de negócio, para políticas públicas baseadas em evidência. Não se trata disso, se trata de tentar equilibrar esses interesses que, num primeiro momento, eles possam parecer antagônicos, né? Essa lei é uma lei que vai, sobretudo, possibilitar que, se as organizações entenderem a proteção de dados pessoais não apenas como mais um compliance, mais uma obrigação legal, mas, sobretudo, como uma janela de oportunidade, isso vale também para nós que estamos nesse mercado de trabalho, como algo que pode ser um diferencial, né? Inclusive um diferencial competitivo das organizações que bem abraçarem isso. Vou trazer alguns exemplos já agora, né? Por exemplo, hoje, cada vez mais, e o Fabiano sabe bem disso, ele trabalha muito nesse campo de interfaces do direito civil com o societário. O Gustavo também muito olhando para a perspectiva de startups e empresas na ciência de tecnologia. Hoje, operações societárias, de fusão e aquisição, M&A, enfim, seja lá a qual você queira rotular e pensar, cada vez mais os deals, os acordos, eles não saem ou saem porque aquela empresa, aquela organização que está sendo adquirida, incorporada ou vendida, ela tem processos minimamente adequados relacionados à proteção de dados pessoais. E, às vezes, o deal sai, mas sabe como ele sai se a organização não está bem aparelhada do ponto de vista? A precificação dela cai lá para baixo. Porque quem está comprando sabe, olha, eu posso estar comprando o quê? Um ativo tóxico. Porque daqui 2 anos, eventualmente, se um regulador bate na minha porta, como que eu vou explicar para ele o meu modelo de negócio, esse ativo que eu tenho dentro da minha organização? Então, produção de dados pessoais não é contra negócio, não é contra políticas públicas, mas justamente para instrumentalizar, bem procedimentalizar tudo isso. E aí, essa mentalidade, ela é essencial, porque quando a gente começa a encaixar produção de dados pessoais nessa perspectiva que não é apenas uma obrigação legal, não é apenas para manter e rever produtos hoje já existentes da minha organização, não é apenas para eu poder estabelecer esses processos, porque eu tenho medo de ter um custo reputacional e até mesmo um custo pecuniário, porque pode vir uma multa de 50 milhões, né? Como o terrorismo aparece muitas vezes em alguns eventos, né? Como evitar multas. Também isso pode acontecer, obviamente. A lei ela prevê esses dentes por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Mas não se trata apenas disso, né? Se trata também de entender como que esses processos, se bem articulados, eles podem não apenas manter e rever produtos existentes, mas, inclusive, gerar novos. Organizações que entenderam isso do ponto de vista de uma janela de oportunidade, hoje conseguiram aumentar o seu portfólio de produtos e serviços, rever os seus modelos de negócio, políticas públicas têm sido melhoradas com relação a isso. É essa mentalidade que a gente precisa entender, e essa dupla faceta do direito à proteção de dados pessoais precisa ser reenergizada. É uma janela de oportunidade, onde que eu posso, inclusive, gerar valor agregado para a minha organização. Política pública tem que ter esse respaldo de que o cidadão ele não vai se ver vendido lá na frente, de que o dado dele vai ser bem processado, bem guardado, que ali eu tenho um custodiador que ele é responsável. É a mesma coisa para o setor privado e para o setor público. Bruno, traz um exemplo aí, porque esse negócio aí é porque você e o Fabiano estão lá no Conselho Nacional de Proteção de Dados e vocês são muito românticos com isso. Isso daí não tem nenhuma empresa apostando nisso, qualquer campanha de marketing ou algo do tipo, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas direto às vezes aparece ali no intervalo do Jornal Nacional alguns bancos dizendo, olha, vem para cá, porque aqui você pode confiar na privacidade e na proteção dos seus dados. Por que isso está acontecendo, especialmente no setor financeiro? Porque a gente já vem de um cenário onde que está
havendo maior competitividade, né? Open Banking acabou de ser consolidado ali por parte do Banco Central, ou pelo menos está em vias de. Então, quanto mais atores, mais agentes econômicos, eles vão procurar tentar se colocar como diferente dos seus pares, e a pauta de privacidade e proteção de dados pessoais tem sido uma delas, né? Várias fintechs pegando uma parcela importante desse mercado, e esse jogo de contranarrativas e narrativas por parte de que, olha, não se trata apenas do valor que você vai pagar por uma taxa ou algo do tipo, se trata também de como que seus dados eles serão protegidos aqui dentro. Então, para concluir e finalizar, acho que a gente tem um momento muito legal, principalmente para vocês que estão nesse momento na faculdade, porque a gente está vendo novos conceitos, se não serem criados, pelo menos sendo consolidados. A gente tem uma lei que ela é novíssima, que traz um vocabulário semântico complexo, e que a gente vai precisar ter muita doutrina e dogmática nova. Então, vocês que estão começando a faculdade, ou em vias de, ou inclusive pensando em projetos mais arrojados de pesquisa, é uma super janela de oportunidade para voltar aqui nessa palavrinha mágica, porque vocês podem ser protagonistas com isso. E o campo precisa cada vez mais de pessoas mais interessadas com isso, que consigam dar essa perspectiva mais ampla do tema do direito à proteção de dados pessoais. Então, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, e especialmente agradecer a professora Cíntia, por a gente estar se reencontrando aqui, e também o professor Fabiano Menck. Bom, genial, Bruno. Essa